Amigos, negócios à parte. Vou até pegar um bolo. Você acredita nessa máxima? Sim. Por quê? Eu sei a resposta, Você mas eu acredita quero nessa ver. máxima, Diego? Aí eu acho que se você quer preservar os negócios quer. e os amigos, é bom acreditar nessa máxima. Mas também, se não, em caso que o negócio tenha dado errado, o seu amigo era amigo mesmo? Peraí, não entendi. Você falou, se você quiser preservar os negócios e os amigos, é melhor ter essa máxima. Aí eu falei, mas em caso que o negócio dá errado, por filha da putice, o seu amigo era amigo mesmo? Ah, tá. Você tá colocando na situação de deu tô errado. fazendo uma pergunta. Eu acho Jogando pro universo. Eu acho que tem gente que se... Não é transforma, mas tem gente que mostra um lado quando entra dinheiro, poder e muitas vezes são lados que a gente não conhece. Exato. E aí, quando... Mas eu acho que as pessoas mudam também. Acho que mudam também. Porque poder, né? A gente sempre fala sobre isso. Poder é um veneno. E aí? E aí? E eu acho que não só o poder, mas tem gente que tem um... Difícil falar sobre isso. Vamos que vamos. Tem gente que tem uma coisa de eu antes de tudo, né? Eu antes de tudo a qualquer custo. E isso é uma coisa meio perigosa, assim, porque eu entendo que você tem que se priorizar. Mas a gente já falou sobre isso aqui outras vezes. Há um limite, né? Isso não significa que você não saiba, que você não consiga, não deva considerar o outro. Às vezes, botar o outro em primeiro lugar. Enfim, tem coisas de valores que eu acho que você não deveria sacrificar em nome de se dar bem. Mas isso, porque pra mim e pra você eu tenho certeza que isso é muito claro. Mas isso é um valor moral. Para isso funcionar de maneira prática, faça um contrato. Porque a moralidade de cada um é muito, exatamente. Muito variante. E aí você pode achar que a pessoa é seu melhor amigo da vida inteira. E essa pessoa pode foder você. E você não fez um contrato. Às vezes você até fez um contrato, mas você foi convencida a sair dele também. E não é foder pouquinho não, viu? Não é foder pouquinho, não é pouquinho a coisa não. Acabou o vídeo. Não, mas assim, agora sério. Eu já me dei muito mal nesse tipo de situação. Você também, né? Também. Vamos fingir que a gente não sabe o que o outro passou? Bom, mas para além dessa situação, eu já tive outra. Eu acho que eu tive duas grandes situações. Já? Uma nossa e a outra... Nossa, não eu e ele, tá? Não eu e ele. Então a gente não estaria aqui, né? Eu e ele. Ela e eu. Como tá quentinha, não? É meu Jussara Jessica Parker. Mas eu tive sim. Eu, tipo, um cara que eu trabalhei muitos anos de lado, e é muito engraçado, porque é uma pessoa que hoje a gente tem certeza, éramos um grupo de amigos, que é mitomaníaca. Éramos um grupo de amigos. Éramos um grupo de amigos. A história se repete. Exato. Que é mitomaníaca. Então, muita coisa. E sabe o que me bate muito triste, Nina? Você vai entender 100% porque... Cara, é o mesmo fim da história. A pessoa tá muito bem hoje, financeiramente, tá muito bem na carreira. E eu tô fudido, sem um puto no meu bolso. Então, a gente até falou sobre isso agora na cozinha. Essa é uma... Das duas situações que eu passei na minha vida, as duas pessoas são pessoas que eu realmente tenho raiva, ódio e muito rancor. Ai, não pode ter rancor, a puta que pariu. Eu tenho sim. Ó, o dedinho aqui. E são pessoas que me fizeram muito mal. E é isso, assim... Gente, esse negócio de ficar se violentando pra desejar bem pra quem te fez mal, vai se fuder. E essa primeira situação, eu liguei pra ele, na época se ligava, e terminei a amizade. Sim. Terminei real, assim, liguei e falei, eu descobri um monte de coisa. Várias coisas, tanto profissionais quanto pessoais. E eu tô te avisando que eu não quero ter mais contato nenhum. Mas pelo menos você fez isso. A carreira dele deu certo. Eu sinto que na outra situação a gente não fez isso. Não. A gente meio que deixou a pessoa construir a narrativa. A gente levantou a bandeira branca e se retirou do campo. Foi. Em nome da saúde mental. E aí o campo, o que essa pessoa vendeu... da nossa bandeira branca não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Mas nem de longe. Nem de longe. E aí,
eu acho que isso também, isso de você ter conseguido falar pra essa primeira pessoa, de alguma maneira é bom. Porque, por exemplo, eu nunca falei. Hoje em dia eu não sinto mais a necessidade de falar. Mas durante muito tempo eu sentia a necessidade de falar. Caralho, você... Até porque eu tentei falar várias vezes. Você falou. Eu falei muito, eu tentei falar várias vezes. A gente tinha, nesse trabalho específico que a gente fazia juntos, né? A gente tinha reunião semanal, eu e essa pessoa. Sobre o trabalho. E eu ficava tentando falar as coisas. Eu me lembro que eu saía rouca quase toda semana da reunião. Porque eu... E não era que eu tava com um machucado na corda, não era isso, era uma coisa... simbólica mesmo do que estava acontecendo, porque tipo, eu falava e não era ouvida e nada adiantava, e tipo, eu saía rouca, eu saía chorando, eu tentei de todos os jeitos, falar de todas as maneiras, então eu acho que foi uma desistência mesmo, tipo assim. Eu acho importante deixar claro que, independente do que aconteceu como grupo, a hierarquia maior era das pessoas, então o poder de decisão... Mas mais ou menos, não era pra ser, né? Ela se auto-intitulou com essa hierarquia e todo mundo... Mas a grande questão, o que eu falo isso você podia falar o quanto você quisesse, só que você não era ouvida. E a palavra final era dessa pessoa. Sim. E é isso que mata todos nós. E o que mata porque ela se auto-intitulou com a palavra final da parada. Exato. Sacou? Até contratou, mas ela foi esperta, porque contratualmente ele ficava com a maior parte, com a maior porcentagem. Então eu sempre era voto vencido. Era muito doido. Eu acho que esse tipo de coisa a gente tem que ser mais esperto. Porque eu, pelo menos, sinto isso. Que eu confiava muito. Porque era meu melhor amigo, assim. Então, eu confiava muito. Então, eu não pensava com esse... E eu acho que ele sempre pensou assim. Em se resguardar. Sim, claro. Esse negócio da porcentagem. Tudo isso você vê que a pessoa estava pensando o tempo inteiro em se resguardar. Eu não tinha esse pensamento em relação a ele. O negócio, no caso dele, o negócio vinha na frente da amizade. Não é nem o negócio, porque eu acho que ele fudeu o negócio com as decisões dele. Com as decisões dele. Ele mesmo, ele se dar bem. Sim. Eu me lembro claramente disso. A gente teve uma situação específica que era mais ou menos pra falar sobre feminismo. Né, atrelado a esse trabalho. E ele me tirou dessa... Não era uma entrevista, era uma fala mesmo, mas um evento importante em Nova York. E ele me tirou dessa fala. E aí eu e a outra pessoa que estávamos na viagem, que também era uma mulher, falávamos assim, cara, mas não faz sentido, tipo, eu não estar. Ah, mas é porque não tem cadeira pra todo mundo. Então, tipo, aí até ela falou, então deixa ela e eu fazermos. Tipo, aí eu me lembro dele falando claramente assim, não, porque a gente tem uma agenda com o Google. Eu tenho uma agenda com o Google, você tem uma agenda com o Google, do tipo, a gente tem uma agenda pessoal que está para além do bem desse negócio, inclusive. Não é sobre o negócio. Não é sobre o negócio, não é sobre o projeto. E pra mim sempre foi muito, então eu confiava muito, eu não tinha essa cabeça de me resguardar. E eu acho que isso é muito burrice. Mas eu acho que isso, o aprendizado que a gente teve, todos nós, com essa situação, foi esse grande divisor de águas mesmo, pra todos nós. Foi um grande divisor de águas. Porque a partir dali a gente entendeu que não adianta. Não adianta. E no final das contas, é muito legal a amizade, é muito legal... Quantas pessoas a gente não conhece entre os nossos amigos em comum, que a gente quer fazer alguma coisa, mas no final das contas é difícil. Todo mundo quer o gelo, mas ninguém quer encher a forminha. É isso. A gente já passou por isso várias vezes, com pessoas que são nossas amigas até hoje e que a gente ama, mas vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e no final a gente se via só eu e ele fazendo as coisas, a gente vai. Foi quando a gente começou a fazer o que a gente tá fazendo aqui agora, porque a gente falou, já que é pra ser vamos fazer nós dois. Vamos fazer. Exato. Mas eu fico muito pensando nisso, assim, e de fato, a melhor... Cara, que é muito difícil. Porque você, por exemplo, é uma pessoa que... Mas aí entra em outro lugar, que é uma questão de ideal e de valor. Exato. Tipo, se a gente fechar um projetão, eu já trabalhei com você. Várias vezes. E, tipo, não foi, assim, trabalhar de concreto, não. Trabalhar com dinheiro, trabalhar com contrato. E assim, eu nunca tive dúvida. Inclusive de você, da Ju, da Grazi, da sua empresa, é algo que pra mim
100%, eu nunca tive dúvida de nada, entendeu? Mas é porque a gente se alinha. Eu acho que a gente passou por uma coisa juntos que traz um pro outro também um conhecimento, além do trauma, um conhecimento muito profundo do que é do nosso valor. Sim. E eu acho que a gente viu também, diante do trauma, como a gente se posicionava naquela situação. E a gente falou, bom, a gente tem um posicionamento igual, né? Então, sim, óbvio que tem casos que você, né? A própria relação que você citou, além da nossa... Ai, entrou um pelo na minha boca. Além da nossa, a minha com as meninas, é uma relação onde eu confio plenamente, claro. assim. Eu acho que tem esse tipo de relação. Mas é muito doido, porque você não tem como saber que não é, até não ser, né? Não Às tem. vezes. Ou a não ser que você tenha passado por muita coisa junto também, que foi o nosso caso. A gente já passou por muito trauma e muita situação em que foi botado em xeque qual seria o nosso posicionamento. Exato. E a gente confiou no posicionamento do outro e deu certo. Porque nesse caso era uma pessoa que eu confiava muito, eu não imaginava assim. Mas também não é como se fosse uma coisa de uma vez, eu fui vendo aquilo acontecer. Sim. E eu fui e ao mesmo tempo que eu fui vendo aquilo acontecer, eu não tinha dimensão da extensão do que estava acontecendo. Que é uma coisa bem abusiva, né? De relacionamento abusivo, assim. Você vai vendo que tem uma coisa errada, mas você tá enredado naquilo ali, naquela dinâmica, que a pessoa vai te enredando. Toda vez que você olha pro lado certo, a pessoa vira a tua cabeça. Exato, exato. Então não é como se eu não falasse, eu falava sobre várias coisas que me incomodavam e eu tentava, tipo, oi, volta pra realidade, oi, olha isso aqui, vamos, pelo amor de Deus. Mas ao mesmo tempo eu acreditava em várias coisas, do tipo, por que você vai pra essa... Eu preciso justificar por que você vai pra essa viagem. Você vai saber o que falar lá? Caralho, a gente construiu isso junto. A gente tem a mesma experiência. Do que você tá falando? E eu cogitei não ir. Eu acreditava, eu comprava essas coisas que ele dizia a meu respeito. Tipo, eu criei a marca Nina Dutra. Ele falou isso pra mim. Isso foi um clássico. E eu ficava assim... eu sou sênior, você é júnior. E eu ficava pensando, como? Quer dizer, eu não ficava depois, né, que eu comecei... Como? Se eu comecei nesse caminho artístico muito antes que você. E aí a gente criou isso juntos, tá traçando a mesma coisa juntos, aí você é sênior e eu sou júnior. E eu acreditava nessas coisas, sabe? Eu quase não fui pra essa viagem, eu cheguei lá e arrasei. Mais que ele, inclusive. Então, tipo, nas colocações, nas coisas, tipo... É engraçado ouvir você falar isso, porque tem uma coisa que eu fiquei pensando... Parece que quando a pessoa tem, ou cria, ou desenvolve essa mentalidade, ela vira, e você vai entender as duas pessoas que eu tô falando sobre isso, ela vira uma artista pior. Não é curioso? É como se a pessoa de negócios, ou a imagem, ou influenciador, ou artista de negócio, a persona é tão grande, e aí eu tô falando do caso específico de atores, é tão grande que você não enxerga quando a pessoa vai pra exercer a arte dela, é falho. Não vem. Não, a pessoa pode executar, pode estar com o texto, com a música, do jeito certo, mas assim, dentro, não tem nada dentro, é meio oco. Não tem nada dentro. No caso dessa pessoa específica, foi ficando ruim, né? Uma coisa tipo assim, cara, o que tá acontecendo? E é muito doido, porque olha que até hoje tem influência, né? Porque eu tenho medo de falar dessa história em público. Porque eu tenho medo, sei lá, de quê. Mas é muito doido. Mas não é à toa. A última vez que a gente teve essa conversa, uma conversa com mais pessoas publicamente, a gente recebeu um chamado. E tivemos uma conversa todos. Tivemos uma DR. Uma DR. Então, eu acho que, mas isso é comportamento abusivo. Total. Que é te cercear. Quanto tempo a gente não vive alguma coisa, uma relação abusiva, que você vai entender os efeitos disso anos depois, ou talvez esses efeitos nunca deixem de existir. Exato. Mas dessa a gente só entendeu muito depois também. Todo mundo saiu insatisfeito. Todo mundo via problemas, mas a gente foi entender a dimensão do que estava acontecendo depois de sair. Porque só depois de sair também que a gente conseguiu começar a conversar entre a gente sobre o que acontecia. Antes disso a gente não tinha conversa, lembra? A gente não conversava sobre o que estava acontecendo um com o outro. Todo mundo estava sofrendo mais ou menos a mesma coisa e a gente não conversava. Então foi depois de todo mundo sair, depois que a coisa passou, que a gente foi
conseguindo elaborar e entender a dimensão da parada, assim. Eu lembro de você que me alertou, você que me falou um negócio que eu falei, caralho, é mesmo. Você falou assim, Nina, ele não te deixa sentar no set. Aí eu falei... Porque no set, eu e a Nina, a gente sempre teve uma relação, a gente desenvolveu a nossa amizade. No set. E era uma relação muito gostosinha do tipo, vai ter cena que vai gravar fulano, ciclano e fulano, ciclano vão fazer técnica. Aí a gente ficava junto, ficava ali, tinha a hora da Nininha que a gente adorava. Que foi no final, né? Porque a gente já tava tão exausto que antes a gente não dormia no set. Mas chegou num lugar... A gente começou a trocar o almoço por dormir. A gente almoçava muito rápido. Era tipo meio prato de comida e... E aí eu lembro que nessa situação, porque é isso, a gente começou a não se encontrar mais no set, e o set era numa casa. Porque o tempo todo, se você não tava em cena, você tava fazendo alguma coisa. Você chegou a fazer áudio, sabe assim, que não era nem de longe, tudo bem, a gente revisava, mas assim... Então era muito curioso, que era uma maneira de exercer poder. Não me deixava sentar. Às vezes eu ia pro banheiro... Eu ficava sentada um pouco. Você chorou em set? Quase. Sério? Eu já chorei quando eu cheguei do set. Isso eu já vi. De exaustão. Você já vi. Set de quantas horas? 13. Era, né? E ainda queria que você fizesse reunião depois. Imediatamente. Eu lembro de situações muito pontuais onde... E aí, obviamente, eu não cheguei a entrar nesse nível, você tinha muito mais proximidade, mas eu ficava muito impressionado como a minha criatividade era tolhida. O tempo inteiro. A mim eu tô falando de todos do elenco, porque se você quer tentar propor alguma coisa, não pode ser. E não é só no elenco. Exatamente. Não, é isso, a pessoa ele dava o ok final em tudo de áreas que ele não tinha nem competência pra dar, assim. Então, tipo, era muito difícil, porque... Foi perdendo o que a parada tinha de bom, né? Que fazia a parada ser a parada, o que era especial na parada. Que era a junção dos saberes de todas essas pessoas, né? Você acha que numa situação onde as coisas desembocam pra esse lado, tem como retomar? Tem como retomar uma amizade? Ai, amigo, não sei. Depende muito. Né? Eu acho que no nível que a gente chegou, não. Sim. Mas assim, talvez se algo diferente, se tivesse havido um posicionamento diferente nas primeiras vezes que a gente foi falar, cara, pelo amor de Deus, olha pra isso, ou pensa nisso, se a pessoa tivesse voltado atrás, aí eu acho que sim. Porque todo mundo erra, todo mundo se perde, né? Mas eu acho que tem coisas que não dá pra desfazer. Eu acho que tem uma linha, em qualquer relação, de qualquer tipo, que você não pode cruzar. Concordo. Porque ela é descruzável. Ela é impossível de ser descruzada depois. Assim. É aquela velha história de você tirar um véu e aí... Pensa num relacionamento romântico, assim. Eu acho que a linha vem bem antes disso, mas vou dar um exemplo extremo. Alguém que bate em alguém... Pensei nisso. A gente tem uma relação ótima, depois de 5 anos eu dou um tapa em você. É um lugar onde... tem linhas que você não pode... eu concordo. Não tem como descruzar. E aí eu acho que não tem muito salvação, mesmo que você tente, sabe? Concordo. Depois disso, assim. E aí eu acho que nesse caso específico que a gente falou, isso cruzou todos os limites. Mas tiveram muitas tentativas antes de chegar nesse extremo. E eu acho que se a pessoa tivesse dado um passo atrás, aí sim, sacou? Acho que talvez tivesse, sim. Mas eu acho que é importante. Aí, bom, enfim, a gente acabou falando de situações muito pessoais, ainda sem citar muito bem a coisa, porque ainda tem esse lado, né? Mas a moral da história é que, cara, por mais que você... Tem uma coisa que um advogado falou, agora eu não lembro pra quem. Uma amiga minha que tava se separando, agora eu não me lembro exatamente a situação, mas a pessoa falou, vamos botar isso em juízo, e a minha amiga falava assim, cara, mas eu não quero, a gente tá bem, tipo, a gente vai fazer um acordo numa boa. Ela falou, mas acho que não foi uma amiga minha, foi uma série que eu gostava. Olha, minha cabeça não tá, foi uma série que eu gostava! Você lembra o nome? Lembro, Dá dica. Jane the Virgin. Não tá mais em lugar nenhum. Eu assistia no repeat, igual Friends, mas não tá mais em lugar nenhum. Tragam Jane the Virgin back, pelo amor de Deus. Que a advogada falava assim, cara, vocês são amigos, tá tudo bem, mas o acordo judicial não é pra vocês brigarem.
Não é uma coisa que a gente traz pra vocês brigarem. É uma coisa que vai estar ali pra amparar vocês, justamente quando vocês não estiverem bem. E quando vocês estiverem bem também, é uma segurança pra vocês poderem ficar bem. Vocês não terem que se preocupar com isso. Já tá tudo certo, já tá acordado, vocês têm um acordo. E eu vou te falar, eu tenho certeza que você já viu isso também. Eu já vi muito casal de longa data, homoafetivo, heteroafetivo, Que tem negócio existe o divórcio. O negócio pega que você não reconhece nenhuma das duas partes. Sim. Porque tudo bem, também não é, né, não é como se eu tivesse que conhecer alguma das partes, não tem nada a ver com isso. Mas é impressionante quando entra... Porque envolve... A mesma coisa da amizade, envolve sentimento. Envolve coisas não práticas, envolve coisas não ditas, envolve subjetividades. E vocês já ouviram falar que uma sociedade é igual a um casamento? Então, tá aí. O porquê que a gente acha que negócios, amigos à parte. Se você quer ter certeza, se você quer ter certeza que você tá fazendo negócio com a pessoa certa, eu falo porque foi o que aconteceu com a gente quando a gente trabalhou junto. Eu, em momento nenhum, gente, eu sou de humanas e acho que como a maior parte das pessoas de humanas, a gente nunca pensa em contrato, nunca pensa em nada. Chegou de vocês falar assim, vamos assinar esse contrato aqui. Porque eu tava tipo, não, vamos fazer. Falou, assina. No nosso trabalho, né? Sim. No trabalho comigo. Sim, aí. Exato. Sim. E ali eu falei, putz, é muito engraçado porque isso deveria ser o básico, mas isso deu uma como é que eu falo isso? Uma sensação de segurança. Não é nem só segurança, isso deu um respeito por vocês como empresa gigantesco, porque é sobre isso, entendeu? Se der merda... Isso aqui tá resolvido. Pra todo mundo se sentir seguro, pra você criar um ambiente saudável, sabe? E um contrato justo, né? Que a pessoa tenha tempo de olhar, que ela tenha tempo de... E que ela possa questionar. Porque também não adianta nada falar, ó... Toma esse contrato assina aqui que é assim, no mundo inteiro é assim. Porque a gente assinou coisa também porque era assim. Coisa que não... E que não era. Né? Então, assim, eu acho, eu trago essa frase de, quer dizer, eu não lembro a frase exata, mas eu trago esse momento de Jane the Virgin no meu coração, assim, que é tipo, cara, a gente tem essa impressão, né, de que vai fazer um contrato, a gente tem uma visão errada do contrato, que é tipo, o contrato é uma coisa ruim, se ela tá fazendo um contrato, então é porque ela quer me ferrar, então é porque se tá fazendo um acordo judicial é porque é pra brigar, não, é o contrário. Em casamento, as pessoas rebatem com, pra que eu vou fazer esse contrato, você não me ama? É essa justificativa de debate. Não, é pra que você tenha segurança, eu tenha segurança e a gente possa ter uma relação de boa, com onde todo mundo tá seguro, onde todo mundo sabe. E é normal porque, por exemplo, no nosso caso, a gente tava construindo uma coisa juntos do zero, então uma coisa que foi se transformando, né, ao longo do tempo, assim. Isso é natural, mas isso não significa que você não possa revisitar aquilo, mudar as regras. Mas aí que tá, o que eu acho que a gente poderia... A gente não tinha essa condição, mas talvez a pessoa poderia ter feito que a gente tivesse uma vez por ano uma reunião sobre isso, que nunca aconteceu. Que a gente conversasse sobre isso. A gente nunca teve acesso a muita coisa ali que a gente deveria ter acesso, como grupo. Sim. Entendeu? Então... Fiquem espertos. Eu acho que... Esse vídeo foi ótimo, Esse vídeo foi ótimo. Eu tenho uma dica. Vai. Mas vai meio que pra esse lado, mas vai pra um outro que eu acho interessante, que me lembrou um filme, que eu não lembro o nome, mas eu vou lembrar, que acho que chama História de Casamento, Marriage Story, alguma coisa assim, que é com... A história de um casamento? Aquela que eles terminam? Que eles se divorciam. Porque é um filme que ele é muito curioso, como um casal se separa, se divorcia, e como isso vira uma guerra entre os advogados de ambos, e como chega num lugar, e é muito doido, porque você percebe que não tem muito um certo e um errado dentro daquela história, é só um circo. Sim. Entendeu? Eu quero inclusive reassistir esse filme, lembro que a primeira vez que eu assisti eu fiquei muito impactado, mas eu acho que vale pra gente entender que todo tipo de relacionamento pode mudar. Sim. E se você tem negócio com essa pessoa, seja uma relação ou uma empresa, de fato, é importante que você seja cauteloso e que você tenha a proteção de um contrato, porque pessoas vão mudar. É um adicional complicador da coisa, assim, pra você, né? Exato.
Que aí você pensa, não é só sua amizade, é o seu negócio, é uma parada que você... Eu pensava muito nisso, falava, caralho, mas eu Já vi muita mulher... Passei 6 anos, velho, me dedicando a esse negócio, vou ter que começar tudo de novo, do zero. Isso era uma coisa que eu pensava muito, assim. E aí, vou aqui, pra gente terminar, vou abrir meu coração pra vocês. A gente pensava exatamente a mesma coisa, vou ter que começar do zero. A gente recomeçou e nunca foi a mesma coisa. Nunca. Mas nem próximo. Não, porque a internet estava em outro momento. Exatamente. Então é importante a gente entender que a gente resolvemos não, mas a gente terminou uma situação e que de fato a gente saiu prejudicado. Muito lesado. Muito lesado, isso é um fato. E é muito ruim você ver que uma pessoa que fez muito mal se dá muito bem, né? Mas isso é a prova de que a vida não é justa, gente. As minhas 2 situações, as pessoas estão ótimas. Então, as minhas também. As pessoas estão super bem. Então, cara, tente você se preservar, assim. Não no sentido de ser filha da puta, mas no sentido de... Cara, no momento que a gente tá bem, que a gente tem que construir uma coisa que seja segura pra todo mundo, sabe? Pra que justamente quando as coisas estiverem mal, porque as coisas ficam mal, até numa amizade, a gente tem momentos de dificuldade, a gente não cruza a linha. Exato. Pra que aquilo ali não tenha volta, sabe? Acho que é isso. Minha dica é Jane the Virgin. Vejam essa, eu não lembro qual episódio, mas enfim, assistam inteiro, porque é maravilhoso. A gente vai assinar aqui o nosso contrato. É verdade, a gente não tem um contrato de vídeos que a gente grava. Não mesmo. Mas eu vou te dar o calote, você sabe, né? E eu também vou te dar o calote. A gente vou pegar tem muita toda coisa. a AdSense do seu canal. É dizer, a gente tem muita coisa pra... Eu tenho talvez roubar 30 centavos de dólar. Aí fica pra você, se quiser. Eu devo ter 18. Sabe que eu abri uma vez o meu TikTok e aí eu recebi, tipo, já convertido e tal, eu recebi 2 centavos. De real, brasileiro. Caralho. Falei, valeu TikTok, vamos que vamos. Ser criador de conteúdo dá muito dinheiro, hein? Venha você também.